Meira, São Paulo. Boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bem? Podemos começar, Marina? 6h10, já vamos, sim, vamos começar. Pessoal, boa noite a todos que estão participando. Queria agradecer a presença de vocês em mais uma webinar do Hub Online. Tem sido muito legal acompanhar e ver que algumas pessoas estão acompanhando muitas webinars do Hub Online. Esse tema em específico de hoje sobre avaliação é um tema que em quase todas as nossas pesquisas de satisfação as pessoas têm pedido, porque é um tema bem relevante e que a gente está repensando muito. E eu fico muito feliz, falando em nome do Edify e do Hub, por poder ter a Cris aqui com a gente para falar sobre esse tema que eu acho que traz muitas dúvidas, questionamentos, e eu acho que ela é a pessoa certa para falar sobre isso. A Cris é coordenadora acadêmica da Spot, ela vai se apresentar melhor, e aí são alguns combinados. A gente tem 40 minutos de uma fala que a Cris preparou e está super legal, super dinâmica, e 20 minutos para pergunta no final. Durante a apresentação, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat aqui do lado, que a gente vai responder nos 20 minutos finais. Algumas pessoas já colocaram as dúvidas na hora da inscrição, mas quem não colocou a dúvida, a gente pode colocar no chat que a gente responde também, tá bom? É isso, Cris. Estou aqui também para o que você precisar, tá bom, Cris? Tá certo. Muito obrigada, Marina. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre avaliação. É um tópico que é muito importante para mim, faz parte do meu histórico como profissional e é algo que eu acredito muito, né? Então, bom, o título da nossa apresentação é Ressignificando a Avaliação na Migração para Contextos Online, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é não tem como imaginar que tudo vai ser igual, porque não é, a situação é completamente diferente e temos que repensar as nossas práticas para poder oportunizar momentos de aprendizagem e também de validação do que os nossos alunos estão aprendendo. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Opa! Desculpa, pessoal. Ok, essa sou eu. Tá? Num momento bem especial, ano passado, no Fórum Edify, no Hub Edify em Brasília, né? Fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é falar com pessoas. É interessante que hoje é o dia do profissional de letras. Sobre meu histórico, eu sou graduada em letras e na época da inscrição para o vestibular, a minha mamãe perguntou: e aí, tu vai fazer bacharelado ou vai fazer licenciatura? Eu, não, vou fazer bacharelado, porque é uma coisa que eu adoro traduzir, adoro palavras, não vou dar aula de jeito nenhum. E fiz bacharelado, naquela época eram 2 línguas, inglês e alemão, e, na verdade, no final da faculdade, eu comecei a dar aula e nunca mais parei. Foram 30 anos, então assim, a gente nunca pode dizer não, né? Então, são 30 anos de sala de aula. Nesses 30 anos também eu já fui coordenadora, treinadora de professores, adoro treinar professores e também tenho um background em avaliação. Atualmente eu trabalho com mensuração de aprendizado. Bom, pessoal, avaliação. A gente vai rever alguns conceitos para então depois falar como é que a gente pode fazer alterações, pensar em medidas, possibilidades alternativas para o nosso modelo tradicional de avaliação, né? Então, o que é a avaliação? Na verdade, é um processo para entender se os objetivos de aprendizado dos alunos estão sendo atingidos, né? Então, aqui tem Aqui nós temos uma definição mais formal do que é a avaliação. Isso eu coloquei ali o QR Code, a Marina vai compartilhar com vocês o link. Isso é do British Council, eles têm um glossário de termos sobre avaliação. Então, é algo bem relevante para todos, para entender conceitos de avaliação. Para quem tiver QR Code, vocês podem tirar uma foto agora, ou senão a Marina vai compartilhar no chat box, né? Então, o que é avaliação? Se refere ao processo sistemático de mensurar e analisar dados coletados sobre os conhecimentos linguísticos, a compreensão e habilidades dos alunos, bem como informações. Isso que é a parte mais importante, a fim de melhorar o aprendizado e o desenvolvimento. Então, a avaliação não é meramente colocar uma nota no aluno, mas sim a utilização desses dados para que a gente possa melhorar
o processo de aprendizado, revisar nossas práticas para que os alunos possam ter um desenvolvimento melhor. Então, o que eu posso dizer? Que o ensino, avaliação e aprendizagens são extremamente interligados. O ensino, o professor, na verdade, ele, quando, através dos resultados de avaliação, isso dá um espelho de quão eficaz suas práticas estão sendo. E são esses resultados que vão levar o professor a repensar suas práticas e fazer fazer modificações nas aulas. Com relação à aprendizagem, se a gente pensar numa prova, isso é uma motivação, ou qualquer evento avaliativo, isso é uma motivação para os alunos aprenderem, estudarem, revisar também, né? E, além disso, é essa motivação para aprender e também a motivação de entender que, sim, eu aprendi, aqueles resultados refletem ou não o meu desempenho. E a avaliação em si, isso é extremamente importante, isso tem muito a ver também com o contexto que a gente está agora. A avaliação, para ela ser uma avaliação eficaz, ela tem que refletir o que acontece na sala de aula. Então, se a minha aula é focada em práticas comunicativas, os instrumentos de avaliação eles têm que estar alinhados com esses objetivos. Não pode meramente eu dar uma prova, no caso somente de gramática, ou de vocabulário, e não focar no que eu faço em aula, que seriam situações ou práticas orais. Então, eles estão completamente interligados. Bom, vamos pensar um pouquinho que tipos de avaliação. Eu vou pedir para vocês bem brevemente colocarem no chat box que tipos, de avaliação vocês podem pensar. Somativa, diagnóstica, exatamente. Mais alguma outra possibilidade? Nós vamos falar de todas, ok, Alexandra? Ok. Deve ser contínua, sempre? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho... Deixa eu só minimizar aqui que eu estou apanhando um pouquinho. Bom, vamos falar um pouquinho dos tipos de avaliação, né? Então, se a gente for pensar em avaliação somativa, basicamente é aquela avaliação formal que geralmente é feita através de provas, né? Ela dá um número, então, geralmente, a informação da avaliação será em scores, porcentagens e em notas. Geralmente, esses scores, a gente utiliza esses resultados para comparar o aprendizado de um aluno com o outro. Numa turma, se a gente pensar nos resultados, a gente consegue ter uma visibilidade, como é que os alunos estão entre eles, ou também, se a gente tiver um parâmetro de aprendizado, como é que os meus alunos se inserem dentro daquele parâmetro. Além disso, ela geralmente é feita no final de uma unidade, num período ou até de um ano letivo. No caso das escolas, geralmente temos provas semestrais, bimestrais, para checar aquele aprendizado do período. Ela geralmente é final de via única, porque é um número, ela é apresentada para um aluno. O aluno não faz muita coisa com isso, além de repente, ter que estudar ou fazer uma segunda chamada, mas geralmente ela é de via única. Então, ela é, na verdade, a avaliação do aprendizado, do que já aconteceu. Quais são as vantagens da avaliação somativa, né? Para quem trabalha com números, para uma escola, é extremamente importante ter esses dados para a gente ter um espelho de como estão os nossos alunos, né? Então, a gente vai além desse contexto de prova. Geralmente, provas, se a gente for falar em exames internacionais ou outros tipos de exames, eles têm o status de validação, ela avalia o que já foi feito, né? Porém, em alguns casos, ela é vista como somente uma forma de dar notas, né? Então, para que serve essa avaliação? Para dar um número para o meu aluno. E uma coisa que talvez todos vocês agora vão poder se familiarizar, que seja algo que acontece com vocês, às vezes, quando a gente está pressionado, a gente diz press for time em inglês, pressionados, né? A gente acaba tendo que eliminar coisas interessantes em prol do que cai no teste. Então, às vezes, o professor acaba ensinando para a prova, que é uma coisa negativa.
Se a gente for pensar o que seria em contrapartida a formativa, então aí já entra uma ideia mais global de coisas que acontecem, habilidades que os alunos desenvolvem que podem ser mensuradas de formas distintas. Então, uma forma de avaliação bem mais global e interessante, ao meu ver. Então, ela é desenhada para apoiar os professores e os alunos através dos objetivos de aprendizagem, é que eu vou pensar no instrumento, não é o oposto, eu penso no instrumento para ter um objetivo de aprendizagem, não, é o inverso, é através daquele objetivo, como é que eu posso pensar no instrumento avaliativo, né? Ela é detalhada, específica, ela proporciona feedback descritivo, pois a gente tem descrições do atingimento de critérios através de rubricas. Então, quanto mais detalhadas as rubricas forem, melhor o aluno vai ter uma noção do seu desempenho no atingimento daquele objetivo. Ela tem uma ideia de aprendizagem contínua, ela acontece de forma mais contínua, onde vocês falou. Então, a aprendizagem é contínua, sim, porque ela deve acontecer, não necessariamente, não é uma prova, mas sim pequenos eventos avaliativos, até para determinar quais são os próximos passos. Ela é contínua, de via dupla, então há muita troca entre o professor e o aluno através de feedback, né? E o professor usa o insumo desse instrumento avaliativo para, na verdade, poder guiar o aluno no processo de desenvolvimento, né? Então, o aluno faz parte do processo de avaliação. Então, se na avaliação somativa, ela é a avaliação da aprendizagem, aqui é a avaliação para o aprendizado, né? Então, ela tem essa ideia de ir para frente. Quais os aspectos positivos? Então, ela entrelaça-se com os processos de ensino e aprendizagem, ela enfatiza interação, suporte e desenvolvimento, então, a sua finalidade é ajudar o aluno a ir além, ela guia os próximos passos. Porém, muitas vezes, dependendo se não há critérios específicos, se as rubricas não estão muito definidas, pode acontecer que a nota que será gerada baseia-se na intuição do professor. E para alguns, especialmente para algumas escolas mais tradicionais, algumas instituições mais tradicionais, ela pode não ser vista com características de validação. Bom, tipos de provas. Temos testes de nivelamento, testes diagnósticos, de progresso e de proficiência, né? O que seria um teste de nivelamento? Agora eu vou colocar isso num contexto de ensino de línguas, mas, na verdade, esses tipos de teste podem acontecer em qualquer contexto, né? Então, o que seria um teste de nivelamento? Basicamente, uma prova para ver se os nossos alunos, em que nível que eles estão. No caso dos níveis CFA, se eles estão no nível A1, A2, etc., para a gente poder definir, no caso, um livro didático a ser utilizado. Um teste diagnóstico já tem uma outra pegada. Na verdade, aqui a gente usa qualquer instrumento diagnóstico, a gente tem um objetivo específico de investigação. E eu quero saber como é que os alunos estão naquele objetivo, se eu tenho que revisar coisas, ou se eu posso ir adiante, ou, por exemplo, agora, principalmente no caso dos nossos alunos que estão tendo aulas online, ele é extremamente importante para pensar que, ok, depois que as aulas reiniciarem, é importante ver um teste diagnóstico, não necessariamente avaliativo, para ver como é que foi até então o atingimento dos resultados que foram feitos de forma online. Isso é extremamente importante. Já um teste de progresso, ele na verdade, ele é o que a gente falou de avaliação somativa, no caso, para ver se unidades, objetivos específicos foram atingidos, e um teste de proficiência mede em que ele pensa não necessariamente em conteúdos específicos de um material, e sim dentro de um nível de proficiência linguística, quais são as características, quais são as habilidades e competências que aquele aluno deve ter naquele nível, né? Bom, agora então vamos falar na pergunta principal. Por que devemos mudar a avaliação? Então eu vou pedir para vocês novamente
colocarem algumas razões ali, por que a gente deve mudar a avaliação nesse momento? Vocês podem colocar algumas ideias? O que bate para vocês? Por que a gente deve mudar a avaliação? O processo educacional mudou, a avaliação deve acompanhar. Com certeza, se a gente pensar na implementação da BNCC, das 10 competências, isso é extremamente importante. Cenário educacional, forma de interação completamente. A vida real e o que é relevante, isso é extremamente importante, Raquel. Deve refletir a realidade, acompanhar o estudante, o que ele pode fazer também, né? Novas metodologias. Legal, pessoal. Eu só vou fechar aqui e retornar. Então, assim, eu escolhi 2 imagens que eu acho que são muito boas, né? Se a gente pensar no professor antigamente, não antigamente, mas até 2 meses atrás, né? O formato mudou. De uma sala de aula presencial que incluía até atividades extras, né? O professor olhando seus alunos, os alunos interagindo, para esse contexto de aulas online. A minha pergunta é, quantos de nós tiveram capacitações nessa migração? Na verdade, de um dia para o outro, a gente acordou e, ok, a minha aula que era antes presencial, agora ela terá que ser dada de forma online, né? Então, levou um certo tempo para nós nos equiparmos nessa migração. Muitos de nós ainda nós estamos tateando novas possibilidades, nos familiarizando com as ferramentas. Se a gente for pensar também nos alunos, eles também estão se adaptando a essa nova realidade, há problemas de conexão, essa questão de interação não é a mesma. Claro que há salas que a gente chama de breakout rooms, né, para os alunos interagirem, mas aquela questão de espontaneidade que a aula presencial proporciona não é necessariamente presente na aula online, né? Então, assim, não é justo que a gente ache que o aprendizado dos nossos alunos está sendo o mesmo. A gente tem que pensar, ok, o que é viável eu avaliar agora, eu devo avaliar agora, o que está acontecendo nas minhas aulas, o que eu posso adaptar dos recursos que eu já tenho para esse contexto, o que é válido e relevante para os meus alunos, né? Porque um dos principais objetivos, não, eu diria assim, uma das principais características de validade é que haja um alinhamento entre o instrumento e o que acontece em sala de aula, né? Então, o que está acontecendo em sala de aula tem que ser refletido nesses instrumentos. Não adianta a gente meramente pensar, ok, vou dar uma provinha para ver se eles acompanharam. Não, eles estão realmente aprendendo, né? Como é que eu posso fazer essa avaliação mais participativa, mais engajadora e relevante para os nossos alunos? Então, nós vamos falar agora de crianças, né? Conteúdos, como tratar da avaliação no caso de crianças menores, conteúdos. Vou falar também de produção. Opa, desculpa, eu acho que vocês estão vendo produção escrita e também produção oral. No caso de crianças, né, é uma prática comum na escola infantil, portfólios. Isso é algo que já acontece, né? Então, eu diria assim, o pulo do gato hoje é trazer esses portfólios e transformá-los em portfólios digitais. Isso não é necessariamente algo que tenha que acontecer só nesse momento em que a gente está com aulas online, e sim pensar, poxa, isso também é uma forma super legal, super interessante de compartilhar a produção dos meus alunos com os pais. Isso dá uma visibilidade ao aprendizado. Então, o que são portfólios? Coletâneas de atividades, trabalhos, produções de alunos, eles dão essa visibilidade da construção, seja de conhecimento, de habilidades, saberes, o que ocorre dentro daquele ciclo de aprendizagem. Elas possibilitam que aprendizes documentem o seu próprio progresso, porque na natureza do portfólio, o aluno tem voz na seleção do que ele quer incluir naquele portfólio. E através dessa escolha do aluno, na verdade, seria agency, que a gente fala, né? O aluno como um agente, ele consegue mensurar também o seu próprio progresso.
Então, aqui eu incluí para vocês algumas ideias de possibilidades de plataformas que a gente possa colocar portfólios digitais. No caso, essa plataforma Seesaw, ela é uma plataforma em inglês, mas ela pode ser utilizada também para outras áreas. O que ela tem de grande vantagem é que ela é uma plataforma, eu já vou falar para vocês, mas os pais podem ver somente as produções dos seus alunos, e ela tem uma cara mais infantil. Outra plataforma que a gente pode também colocar os portfólios dos alunos é a Google Classroom, que na verdade é algo extremamente fácil, porque muitas das escolas optaram em rodar suas aulas através de Google Meet, então ela é completamente integrada com as ferramentas Google, e a gente consegue colocar as atividades, a gente consegue compartilhar e dar feedback e ter essa coleção de atividades dos alunos lá também. Então, coloquei aqui os códigos, os QR Codes, se vocês quiserem tirar uma foto, mas a Marina vai compartilhar através do chat box também, tá? Bom, pessoal, essa plataforma ela é muito boa, tá? Ela é muito boa mesmo. Então, ela é feita para engajar os alunos, né? Então, os professores conseguem desenvolver habilidades como colaboração, compartilhamento, em reflexão. Ela tem uma pegada também, um visual como se fosse um Facebook, que há lugares que eles podem postar e comentar sobre as produções dos seus pares. E eles vão mostrar seus conhecimentos através de vídeos, gravações, desenhos, textos, links, qualquer produção que eles forem criar. Então, na verdade, é um repositório, né? E o que é muito bom esse mecanismo? Porque a Google Classroom, na verdade, as pessoas, se a gente for dar acesso aos pais, não tem como limitar quem vai enxergar o quê? Enquanto que na Seesaw a gente consegue filtrar e o pai do aluno só vai ver as produções do seu filho. Isso é muito importante para evitar qualquer problema nas escolas, né? Bom, além disso, se a gente for pensar em conteúdo, seja para educação infantil, seja para os Fundi 1, ou até Fundi 2, ou mais adiante também, a gente deve pensar o que já há pronto que eu posso utilizar como uma oportunidade de mensurar o que meus alunos já aprenderam e, ao mesmo tempo, eles aprenderem e, ao mesmo tempo, eu ter um feedback de como os alunos estão indo. Então, assim, agora eu vou me referir a quem é professor de inglês, na verdade, geralmente utiliza um livro-texto, tá? E hoje, uma das coisas muito boas publishing houses, na verdade, é que sempre há algum complemento digital àquele livro. Então, se já há esse complemento digital com atividades que os alunos possam fazer de forma digital, que gere algum número, que gere algum feedback, a gente deve utilizar isso, em vez de repensar agora, como é que eu vou colocar todas as minhas provas, as provas da escola em formato digital. Isso não é algo viável agora, pessoal, porque no momento que a gente transforma isso em digital e utiliza agora, vocês não vão poder utilizar depois novamente, porque foi para o mundo, para o ambiente digital, e isso acaba sendo compartilhado de uma forma ou outra, né? Então, se a gente já tem recursos pré-existentes, vamos entender quais são esses recursos e o que a gente pode explorar, desde que haja alguma forma de a gente receber feedback. No site de Cambridge tem, para quem é professor de inglês, e eu imagino que nas outras disciplinas vocês devam ter sites específicos, atividades na qual o aluno receba feedback, fazer uma curadoria. Quais são essas atividades que eu quero que o meu aluno faça? Faça essa atividade, me manda um print screen do seu atingimento, ou qual foi a nota que você recebeu. Desde que o aluno faça, é muito mais importante que o aluno tenha essa oportunidade de prática e de revisão do que uma nota em si nesse momento, né? Então, a utilização de coisas que já existem, né? Mas a gente precisa fazer essa curadoria. E também no British Council, para professores de inglês, tem atividades excelentes e todas elas têm
elas geram um número, né, em termos de atingimento do objetivo daquela atividade. Então, aqui eu acho que o nosso papel mesmo é de fazer essa curadoria. O que eu posso utilizar que já existe online, que foi pensado para o formato online, que meus alunos possam usar como uma forma de mensuração de aprendizado, porque a gente está falando em mensuração de aprendizado também, né? Não necessariamente só avaliação. Outra coisa que é muito comum hoje, a utilização de questionários, quizzes, né? Gamificar a nossa avaliação. Então, assim, essa ferramenta Quizlet, ela é extremamente interessante, porque para quem já está conhecido, provavelmente todo mundo conhece a ferramenta Kahoot. Essa é uma versão mais atualizada, ela tem um visual mais bonito que o Kahoot, o Quiz, né? Mas ambas, a Kahoot e o Quiz, eles têm o tempo que os alunos necessitam responder. Não tem aquele momento de... Acaba sendo uma forma de competição. É interessante, mas ela tem esse elemento de competição. Enquanto que o Quizlet, ele tem essa questão de gamification, no caso, né? Mas o aluno tem tempo para pensar. Então, isso é extremamente importante. É um quiz, sim. O aluno pode receber feedback, mas ele tem um tempo para pensar em sua resposta. Não é uma coisa assim tão rápida como o Kahoot e Quiz. Eu acho uma ferramenta muito importante, recomendo bastante. Além disso, podemos pensar em criar formulários Google, né, com tipos de atividades que a gente quer que os nossos alunos façam para objetivos específicos, né? Eu tive bastante experiência nesse último mês com formulários Google. Qual a vantagem deles? Na verdade, há uma simulação da experiência da prova, porque no momento que eu crio um exercício, eu compartilho o link para os alunos fazerem esse Google Form. O aluno, ele faz uma atividade, ele tem que submeter, ele faz uma outra atividade, ele submete, no final ele submete toda a versão. E o que acontece é, depois que ele submeteu, ele não enxerga naquele momento, ele não consegue reeditar a sua resposta se eu fizer essa pré-seleção, quando eu fizer a configuração do formulário. Então, tem essa simulação da experiência da prova, né? Uma coisa que é extremamente importante quando vocês forem fazer qualquer Google Form, colocar a opção de seleção, de pegar o e-mail automaticamente. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, se um aluno faz 2 exercícios, ele pode colocar seu nome de formas distintas, depois é muito difícil conseguir agrupar esses dados, enquanto que o aluno coloca o e-mail, através desse e-mail eu consigo colocar todos os resultados de formulários Google que foram feitos diferentes, mas eu consigo atrelar esses resultados em termos de entender como é que foi a performance do aluno, né? Também há a possibilidade de diferentes secções com múltipla escolha, ordenamento, seleção, também há a possibilidade de respostas curtas e longas. O próprio formulário, uma vez que eu defina quanto que eu quero que cada resposta valha, tem essa possibilidade de atribuição de peso que vai gerar um resultado, né? E também as questões objetivas, elas têm a correção automática. O aluno, se eu optar, ele pode receber o feedback tanto do número que ele fez ou também de suas respostas e ver as respostas que foram erradas. Ele pode refazer o formulário se eu achar que é algo interessante, né? Que eu acho que vale a pena. E, como eu falei anteriormente, o Google Form ele está completamente integrado à sala de aula Google, a outros recursos. Então, tem essa facilidade de integração com a plataforma de sala de aula. Porém, há alguns aprendizados, né? E isso eu aprendi assim, a gente às vezes tem que aprender realmente com os nossos erros, né? Então, assim, se eu resolver ter perguntas abertas, mesmo que seja colocar 5 palavras, não necessário, mesmo que eu colocar, quando eu for configurar esse formulário, eu colocar as 5 palavras, no caso, para fazer uma frase, que seja, se o aluno colocar em letra maiúscula, se o aluno colocar em minúscula, se ele colocar 2 espaços, se ele botar uma vírgula, se ele colocar qualquer
pontinho de pontuação de uma forma distinta, o formulário, a correção automática pode dar como errada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Há muitas variáveis. Então, assim, o que eu digo é, assim, experiência própria, eu não recomendo essas perguntas abertas curtas se eu quero ter uma correção automática. No caso de eu optar, ok, vou ter isso, mas também vou corrigir outras coisas de forma manual, beleza, não tem problema nenhum. Outra coisa, grau de dificuldade com respostas objetivas, porque não necessariamente só porque é perguntas objetivas, elas têm que ser fáceis. Tem formas de repensar atividades que elas têm um nível de dificuldade para os alunos. E também a gente tem que ter muito cuidado com a forma de compartilhamento. Se eu enviar o link editável por erro para os meus alunos, eles podem alterar o formulário, eles vão ver as respostas. Se eu for compartilhar isso com outros professores, no momento que eu compartilho o link editável, eles também podem fazer alterações que eu não queira, né? Então, nesse caso, talvez seja mais interessante compartilhar somente o link de visualização que os outros professores possam utilizar com seus alunos e depois centralizar a coleta desses números e depois fazer essa distribuição. Não é algo difícil, tá? A gente fez isso na Spot Educação, numa das nossas business units, com basicamente 1000 resultados de alunos, uma pessoa só fazendo essa centralização e funcionou de uma forma bem ok, né? Mas o que é importante? Essa seleção do e-mail automático, porque senão a gente perde respostas de alunos. Então, aqui há exemplos de como fazer, mesmo que seja escolha múltipla, né? Como fazer isso um pouquinho mais diferente. Então, assim, contexto é tudo, pessoal. Qualquer forma, ela tem que ter um contexto, não pode ser algo isolado. Então, aqui tem 3 exemplos que eu acho interessantes. Na primeira é uma história, né? Que aqui a prática, na verdade, seria de time markers, né? Palavras para fazer a ligação de tempo na história. Então, estão todas as possibilidades ali, o contexto está lá. Então, não é só meramente escolher, aqui é isso ou aquilo. Não, dentro desse contexto, como é que eu utilizo para sinalizar o início do meu discurso, como é que eu coloco o final da história, etc. Então, tem também essa importância no que se fala de contexto, né? De algo que é feito para comunicação. No caso, no segundo exemplo ali, que os alunos, mesmo que seja de múltipla escolha, né? No caso que os alunos estão, basicamente é forma, que é let and allow, na hora das respostas, ter dificuldades, colocar ambas, colocar com auxiliar, sem auxiliar, para dar, vocês podem ver ali nas opções de escolher. E no último exemplo, algo que eu gosto bastante, né? Às vezes, nas questões de múltipla escolha, a gente pode colocar uma opção, duas opções, ou ambas são verdadeiras, ou nenhuma é verdadeira. Então, isso dá uma dificuldade a mais para os alunos. Então, pensar também, não só colocar A, B, C de uma forma mecânica, mas como isso pode ser um pouquinho mais interessante e desafiador. Se a gente for pensar na taxonomia de Bloom, como é que eu posso pensar que os alunos possam aplicar o que eles aprenderam de uma outra forma, né? Não meramente a questão de se lembrar, mas como é que eu posso aplicar esse conhecimento, né? Por isso que eu falo que o contexto é tudo, é a forma de aplicar esse conhecimento. Bom, a parte de produção escrita, né? Super importante, pessoal. Se tem algo que a gente pode usar esse momento como é que a gente pode ver como é que está a produção escrita dos nossos alunos, a produção oral. Se a gente está pensando em conteúdos, essa questão de interdisciplinaridade, utilização dos conhecimentos através de formas escritas, formas orais. Então, a gente pode pensar em gêneros discursivos, reflexões e análises sobre conteúdos que foram dados, né? O que eles aprenderam, o que eles se questionam, isso está correto ou não, qual é a sua análise. Relatórios, se os alunos fizeram algum projeto, eles apresentarem o relatório sobre o que eles aprenderam.
Por que não blogs sobre conteúdos aprendidos em sala de aula, né? Uma coisa interessante que os alunos possam compartilhar a relevância do que eles estão aprendendo através de postagens em blogs. Artigos, se a gente está falando de alunos de ensino médio mais adiante, né? É uma excelente oportunidade de ensiná-los como produzir um artigo, e isso através das rubricas é uma forma de avaliação extremamente relevante e algo que eles vão utilizar para a sua vida, né? Coisas importantes a pensar. Os objetivos da avaliação, eles devem ser claros. Desculpa, acabei de ver que eu botei em inglês objetivos. Mil desculpas. Os objetivos devem ser claros. Então, qual é o papel, o que eu estou mensurando através, o que eu estou testando naquela produção escrita, né? Quem é a audiência? Mesmo que é um instrumento, que é um evento avaliativo, a gente não escreve para ninguém. Tudo que a gente produz tem uma audiência. Quem são os leitores dessa minha escrita? As rubricas, é extremamente importante que os nossos alunos saibam o que espera-se deles, né? Então, ter uma clareza das rubricas e o quão isso vai definir a própria produção. No momento que eles estão cientes do que é esperado deles, eles podem produzir também pensando no atingimento dessas rubricas, né? E tendo essas rubricas, isso oferece uma oportunidade de autoavaliação, mesmo que o aluno ainda não tenha recebido a correção, o feedback do professor, no momento que ele faz essa submissão da atividade, o aluno, olhar a sua produção e pensar, poxa, que nota eu me daria aqui? Se eu for pensar nesse critério aqui, eu atingi de uma forma plena, parcial, eu posso melhorar? Então, isso é uma excelente oportunidade para os alunos também participarem do seu próprio aprendizado, da sua própria avaliação e também de pares, não necessariamente só da sua própria produção, mas avaliar a produção de pares. E feedback, extremamente importante. A produção escrita, ela é uma evidência viva da produção do aluno, seja em conteúdo, seja da parte discursiva também. Então, o professor, ele tem o papel de interagir com essas evidências e dar um feedback e no final todo esse processo gere desculpa, pulei uma parte, gere o desenvolvimento do aluno. Em termos de formato, temos que pensar, então, que tipos de ferramentas, que tipos de plataformas que a gente vai utilizar para pegar essa produção escrita dos nossos alunos. Então, aqui eu coloquei algumas opções, né? Eu gosto muito de blogs, assim. Eu já fiz alguns projetos bem interessantes com meus alunos quando eu dava aula. Eu parei de dar aula 2 anos atrás, mas, assim, usava blogs diretamente. É algo muito rico, porque além da produção escrita, a gente pode colocar outras mídias, fica algo bem mais interativo. Então, eu recomendo muito esse Blogger, né? Para crianças pequenas, existe esse Kid Blog, que também ele tem um visual mais para crianças. E as ferramentas Google, na verdade, né? A gente pode optar por Google Docs, né, os documentos Google, porque eles dão a possibilidade de o aluno depois editar suas produções. O professor pode dar o feedback diretamente no formulário, marcar o que deve ser repensado, dar notinhas ali falando sobre sugestões e o aluno editar. Na verdade, através desses formulários Google Docs, através dos Google Docs, é o processo criativo, o processo de edição quando a gente escreve, né? É o que a gente chama de process writing. É possível fazer várias mudanças no arquivo até ter a versão final. Já os formulários Google também podem ser utilizados para validar, para avaliar a produção escrita, mas eles realmente, se é para eles serem utilizados, eles têm um caráter mais somativo, eu diria, no caso, porque no momento que o aluno envia o formulário, ele não recebe mais aquele formulário, ele foi enviado, e a questão de repensar o que foi escrito, ela fica mais complexa, porque daí o professor ele vai ter que copiar a resposta, enviar. Então, ele é assim,
por exemplo, se eu quero realmente eu só estou preocupada para ver se o aluno está ok, ele tem essa pegada mais somativa, enquanto que eu diria que o Google Docs tem uma visão mais formativa, né? Que tem essa questão de reeditar o que foi feito. E eu também coloquei, para quem é professor de inglês aqui, uma ferramenta maravilhosa do site de Cambridge English, que se chama Write and Improve, que ela possibilita que o aluno escolha uma atividade, que o professor, na verdade, escolha uma atividade, selecione um nível de proficiência e o aluno submeta, que receba feedback, sugestões de melhoria e ressubmeta isso, né? Então, é uma forma de o aluno também se autoavaliar de uma forma, não autoavaliar, mas ter uma ferramenta que possibilite essa reflexão para ele, né? De uma forma mais autônoma, não necessariamente através do professor. Bom, vamos falar um pouquinho, eu estou um pouquinho perdida no tempo, só um minutinho, pessoal. Ok. Produção oral, vamos falar um pouquinho na parte de produção oral. Então, é possível, hoje nesse momento, eu acho que é o momento mais propício a gente realmente enfatizar produções orais, seja pensando na questão de oralidade em si, se a gente for pensar em contextos de inglês, mas se a gente for pensar em contextos de outras disciplinas, como é que o aluno consegue verbalizar aquilo que ele aprendeu? Porque isso, na verdade, é algo que a gente faz para a vida, né? A gente aprende algum conteúdo e o que esse conteúdo, o que esses conhecimentos vão fazer de diferente para o que eu vou ser no futuro ou o que eu sou hoje, né? Então, o que a gente pode fazer? Apresentações individuais. Hoje é possível os alunos se gravarem, os alunos podem fazer vídeos, né? Mas algo interessante que a gente pilotou em uma das nossas unidades, apresentações em grupo. Eu vou falar dela em um momento para vocês, mas é algo que os alunos podem construir, mesmo que eles apresentem remotamente, cada um em sua casa, a construção é feita em grupo, e é algo bem interessante para realmente motivar a colaboração, trabalho em grupo, né? Depoimentos, tutoriais, então os alunos estão aprendendo algo, eles podem fazer um tutorial, se forem aulas de ciências, mostrando um experimento, no caso. Podcasts, né? Eles podem se gravar falando sobre se eles são mais tímidos, ao invés de vídeos, eles podem se gravar. E videoaulas, né? Olha só que interessante, na verdade é que a gente está trocando os papéis do professor e aluno, né? Por que é só o professor que tem que dar uma videoaula, né? Se a gente for fazer flipped learning, por que não pode ser o aluno aprender algo sobre o que será visto e apresentar para os seus colegas, né? É algo que vai dar uma motivação para o aluno em termos de um projeto, né? Como é que ele pode apresentar, ou uma videoaula também depois que aconteceu um processo de aprendizagem, ele resumindo como você vê o que você aprendeu agora, como é que você resumiria o que você aprendeu para os seus pares, né? Eu acho que assim, uma oportunidade maravilhosa para a gente repensar o que a gente faz em sala de aula, né? Contação de histórias, também é algo que pode, se a gente pensar em disciplinas de português ou de inglês, no caso, dá o desafio dos alunos de criarem uma contação de história que possa depois ser ouvida por crianças de outra, essa questão também de utilizar as crianças de anos diferentes e fazer esse intercâmbio de atividades, de experiências, passar isso para os alunos de segmentos da educação infantil. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês, ele está em inglês, mas só para vocês entenderem o que foi, por que isso surgiu. Numa das nossas unidades, a gente tinha necessidade, a primeira prova que eles fariam, no caso, seria uma prova oral. Os alunos mal tinham iniciado as aulas online. Seria algo completamente injusto imaginar que os nossos alunos devessem ser testados em sua oralidade no primeiro mês de aulas online, né?
por várias questões, problemas da interação, não necessariamente eles estavam interagindo, muitos alunos estavam se escondendo através de, quando eles mute o microfone. Então, assim, o que a gente pensou? Por que não? Isso era para níveis mais avançados, mas pode acontecer em qualquer segmento, dependendo do conteúdo. A gente pensou, bom, vamos então pedir para os nossos alunos fazerem uma mini TED Talk, mas ao invés de ser uma TED Talk individual, ser uma TED Talk em grupo. Então, eles tiveram esse desafio de fazer essa apresentação de no máximo 5 minutos, eles colaboraram, pensando o que seria essa apresentação, o que seria relevante para os alunos falarem nesse momento. Muitos deles pensaram, ok, nós vamos falar como é que a gente está lidando com as limitações desse período. E eles elaboraram colaborativamente a apresentação, criaram seu Google Slides para compartilhar com o grupo, mas durante a apresentação cada um foi responsável por apresentar uma parte, né? Então, a gente previamente compartilhou com eles os critérios de avaliação. E o que eu gostei dessa nossa solução foi que nós pensamos tanto em critérios que possam avaliar a produção oral dos alunos de forma individual, mas que critérios que sejam compartilhados. Então, se vocês verem ali as possibilidades, a primeira é aquela questão de como é que os alunos projetam a voz, porque no momento que a gente interage, a gente tem que ter certeza que as pessoas estão escutando, que a minha dicção está clara, né? O segundo critério seria o gerenciamento do discurso, o tempo de fala, a utilização de recursos linguísticos, né? E como que aquele aluno tentou engajar a audiência. Então, isso a gente considerou como critérios individuais. Porém, a colaboração foi muito presente. Então, quais são as coisas que fazem parte do grupo, né? O conteúdo da apresentação, se a apresentação estava organizada, estruturada, se eles conseguiram entregar dentro do tempo que foi alocado, e também, muito importante para qualquer tipo de apresentação, sempre tem aquele momento de questions and answers, de perguntas e respostas, né? Então, como é que eles lidaram e se prepararam previamente para isso, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa nossa solução, porque, na verdade, eu acho que ela resume algo que foi extremamente relevante para eles, que foi falar desse momento, o que isso estava impactando na vida deles, na família, no seu contexto, alguns pensarem em soluções naquele momento, e, ao mesmo tempo, utilizar isso como uma solução de avaliação formativa, né? Então, nesse caso, cada critério individual era gerado de forma individual, mas aqueles últimos itens ali onde vocês veem o zerinho, no momento que eu colocava, eles fizeram em grupos de 3. No momento que eles fizeram, eu completei para o primeiro aluno, automaticamente, através das fórmulas Excel, esses critérios também, esses números foram alocados para os outros alunos do grupo, né? E aqui eu coloquei, só um minuto, pessoal, vendo o horário. Ok. Eu coloquei ferramentas que a gente pode utilizar para focar em produções orais, né? Então, o Flipgrid é uma ferramenta extremamente interessante que o professor pode postar um vídeo com perguntas, ele pode postar somente um áudio ou uma imagem e pedir que os alunos se gravem interagindo com aquela pergunta, né? Isso é extremamente interessante e há a possibilidade de também moderar para que nem todos, para que as produções não fiquem visíveis até eu olhar aquilo e ver, ok, está ok, os outros podem ver também, né? Ou até depois de avaliar aquilo, liberar para os outros alunos participarem e entenderem o que foi construído pelos outros colegas, né? O VoiceThread também é uma ferramenta super interessante, ela é um pouquinho mais antiga, mas o que eu acho boa dela é que há várias possibilidades de o aluno decidir a forma de interagir. Ele pode somente colocar um áudio, ele pode colocar um vídeo, ele pode botar um slide e colocar com áudio. Então, ela tem algumas outras ferramentas que não, em termos de possibilidades de resposta para os alunos, né?
Podomatic é uma ferramenta para os alunos fazerem podcasts, Vimeo para produzirem vídeos, né, no caso, e essas duas últimas, Kaizena e Floop, são duas plataformas que trabalham como a gente pode dar o feedback para o aluno de forma personalizada e relevante, né? Colocando as nossas rubricas lá, a toda a possibilidade de como é que o aluno vai receber isso. Essa Floop, em particular, é extremamente interessante. Há vários vídeos mostrando formas diversas, né? Essa questão de feedback personalizado, que é essencial para qualquer processo avaliativo. E, por fim, a gente não pode esquecer que hoje a gente tem o desafio da BNCC, das 10 competências, né? Então, a gente não pode ver a avaliação meramente como só de uma forma somativa, notas, provas, mas como é que a gente consegue, através dos nossos eventos avaliativos, eu gosto da palavra eventos avaliativos, como é que eu consigo entrelaçar essas competências e avaliar mais de alguma coisa. Não necessariamente eu só vou avaliar algo, uma coisa específica, um conhecimento, mas o que da habilidade de comunicação está relacionado com o tópico de empatia e fazer esse entrelace das competências e habilidades, né? E, por fim, só para finalizar, eu gosto muito dessa imagem, né? Porque ela reflete várias coisas. Se a gente olhar a imagem inicial, a imagem grande, ela é uma imagem que está ela não está nítida, né? É através do instrumento avaliativo, se ele for bem pensado, se ele for alinhado com o que realmente está acontecendo em sala de aula, eu tenho um espelho mais nítido da performance, do desempenho dos nossos alunos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês? Eu acho que não é um momento para a gente pensar em provas, em notas. Claro que as provas são importantes, se é necessário, sim, ok, mas como é que eu posso dar uma nota com um instrumento que faça sentido, que espelhe o que está acontecendo nesse momento, mas que, ao mesmo tempo, dê a oportunidade do aluno aprender mais, ter desafios, né? Receber feedback e se desenvolver. Esse é o grande papel da avaliação, né? De sempre uma avaliação para o aprendizado, não só do aprendizado. E, por fim, eu deixei aqui duas sugestões para vocês aprofundarem esse tema. Esse primeiro é um vídeo no YouTube. Esse link foi compartilhado por um colega meu, Márcio. Ele falou no Hub semana passada, né? É de uma professora de história, Maura Marzocchi, falando como criar rubricas baseadas na BNCC. Acho que é extremamente interessante. Ela faz também esse entrelace com a sala de aula a Google. E aqui está o link também de um webinário que eu assisti, da Lilian Bachid e Leandro Holanda, também falando em estratégias para ambientes virtuais. Então, são dois referenciais bem importantes para esse momento. E, por fim, meu agradecimento. Legal, Cris. Acho que a gente já teve várias ideias, né? Depois, Ana Paula, vou colocar os links ali no chat. A gente tem um tempo para 10 minutinhos para a gente responder umas perguntas que surgiram. E aí, Cris, eu queria que você falasse, porque a gente teve 3 pessoas que perguntaram sobre rubricas. Ok. Eu acho que é um tema também bem legal, né? Que eu acho que gera um pouco de dúvida. E aí as perguntas a Alexandra perguntou que ela gostaria de saber um pouco mais sobre as rubricas, se elas podem ser utilizadas em todos os tipos de avaliação e como seria utilizá-las na avaliação somativa. E também a Ana Paula perguntou qual a diferença entre os critérios de avaliação e rubricas no contexto de uma avaliação formativa. Então, se você puder falar um pouco da rubrica para os diferentes tipos de avaliação, seria bem legal. Ok, então se a gente parar para pensar a parte de... Primeira pergunta, o que é um critério de avaliação, né? Ele é um tema. No caso, por exemplo, na questão de
ensino de línguas, no caso, que é o meu contexto, desculpa eu falar tanto em ensino de línguas, mas é o meu contexto, né? O que seria um critério? Por exemplo, a pronúncia do aluno. Isso seria um critério de avaliação. Uma rubrica, ela vai descrever uma progressão de desempenho do aluno dentro de uma atividade. No caso, acho que a questão de pronúncia talvez seja muito específica. Deixa eu pensar em algo mais, por exemplo, recursos discursivos, né? Então, o que seriam? Isso seria, no caso, um critério, né? Recursos discursivos. O que seria uma rubrica? O aluno é capaz de sinalizar o que ele vai falar adiante, a gente chama de signpost, de uma forma assim que eu saiba qual é a direção do texto, no caso, né? Então, seriam graduações daquele critério de a mais ou a menos, né? Mas é algo bem descritivo. Qual era a outra pergunta, Marina, relacionada a rubricas? Não estou te ouvindo. Marina, não estou te ouvindo. Desculpa, meu microfone estava desligado. Como seriam as rubricas num contexto de avaliação somativa? É a mesma forma, aquele próprio exemplo que eu coloquei ali para vocês, de observação, de apresentação oral em grupo. No momento que eu coloco um número naquilo, isso gera uma quantificação. Então, eu posso pensar que aquele critério, ali no caso eram critérios e não rubricas, ali eram critérios, aqueles critérios eles podem ser atingidos integralmente, parcialmente ou de uma forma insatisfatória. Então, isso eu vou atrelar aquilo a um número e isso vai me gerar uma porcentagem. É possível, sim. E no contexto da formativa também seria da mesma forma. A formativa, ela tem o que eu vou fazer com aquele resultado. Então, eu vou usar as rubricas para os alunos se autoavaliarem, na verdade, e o meu feedback ele vai ser todo baseado naquelas rubricas para o aluno. Isso gera desenvolvimento. Legal. A Ana Paula perguntou aqui se todas as ferramentas são gratuitas. Tem as que eu coloquei ali, todas são gratuitas, nenhuma é paga. Na verdade, foi a Juliana, desculpa, foi a Juliana que perguntou isso. Gratuito. Ai, que bom, que beleza. Tem mais uma pergunta, Cris, que veio, na verdade, no momento de inscrição, que a gente até tinha comentado um pouco, no contexto de avaliação, né? Como a gente pode, como seria a frequência para realizar essa avaliação online, né? Essa é uma pergunta bem importante, né? Aí é necessário ter um alinhamento com a escola. Uma escola que entende que, assim, estamos falando num contexto completamente diferente, né? Nós não estamos no ambiente presencial. A gente realmente precisa ter uma prova física acontecendo nesse momento, isso é necessário, eu posso prorrogar. Então, na verdade, se a gente pensar em medidas alternativas que façam que meus alunos aprendam mais, que estudem e que sejam avaliados em termos de desempenho, não necessariamente em termos de nota, isso é muito mais importante de frequência de provas, né? Mas aí é muito importante que as decisões do professor estejam alinhadas com o direcionamento da escola. Escolas mais conteudistas talvez queiram ter mais provas, né? Vão optar por questões mais, provas, né, basicamente, abordagens mais somativas, enquanto que escolas mais construtivistas vão focar mais em soluções formativas. Legal. E aí, outra pergunta que a gente recebeu também no processo de inscrição, Cris, falava bastante sobre as avaliações online nesse momento, se elas não deveriam perpassar pela avaliação familiar. Como é que a família consegue ajudar na avaliação nesse momento? E aí essa pergunta veio da Renata, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, e ela perguntou
se realmente é o momento da gente avaliar nesse momento de ensino remoto, né? De ensino online. Se a gente não deveria Eu ser acho mais prudente, a gente avaliar depois, né? Quando a gente voltar às aulas. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante. A gente está falando em avaliar o quê? É o desempenho ou é o aprendizado? Então, assim, o aprendizado, se a gente for pensar em avaliação formativa, na verdade, isso acontece o tempo inteiro, né? Ela é uma avaliação contínua. Então, o que é importante é a gente pensar quais são os instrumentos que são relevantes para o aluno e que realmente se apliquem ao que está acontecendo agora. Não vai ser necessariamente uma prova agora que vai ser algo relevante. E outra, esse é o momento para as escolas pensarem, ok, como é que está o meu sistema de avaliação? Ele é significativo? Ele está alinhado ao que acontece em sala de aula? Os professores pensarem essas provas, isso que eu faço, não tem uma forma mais criativa e mais alinhada com o que eu estou fazendo com os meus alunos. Então, é excelente, é um momento riquíssimo, é um momento difícil, porque a gente tem que pensar em soluções assim, de um dia para o outro, mas é um momento único para todos nós pensarmos sobre as nossas práticas, sobre os nossos instrumentos, sobre o que realmente faz a diferença e é relevante para os nossos alunos e que, na verdade, tenha também essa questão que possa a solução dar um feedback mais personalizado aos nossos alunos. Eu acho que esse é um momento que a gente está refletindo em todos os âmbitos, né? De educação, da vida pessoal, profissional, de tudo. Super Exatamente. obrigada, Cris, pela sua participação aqui. Eu acho que foi bem legal. Já deu vários insumos, várias ferramentas para a gente aplicar, né, no nosso dia a dia. Pessoal, estou colocando um QR Code com a pesquisa de satisfação que a gente sempre faz em todo webinar. E é importante, é muito legal a gente receber principalmente os temas assim que vocês colocam. Esse webinar sobre avaliação, né, ressignificação, foi um dos temas que os participantes colocaram na pesquisa de satisfação. Então, é super legal. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado por estarem com a gente hoje no final da tarde. E assim, pessoal, vamos usar esse tempo realmente para fazer a diferença para os nossos alunos. Que a avaliação, claro que a avaliação é sempre dar um certo medinho, né? Mas que ela também seja significativa para os nossos alunos, porque isso e não só a avaliação, né? Ela se refere ao que acontece em sala de aula, tanto as aulas como a avaliação, como o ensino, eles têm que ser significativos e de alguma forma personalizado para cada aluno. Então, agradeço a participação de todos. Muito obrigada, Cris, foi ótimo. Sim, Juliana, o vídeo vai ser disponibilizado. Eu vou colocar aqui de novo para vocês o link que a gente sempre disponibiliza todas as webinars que a gente faz no Hub. Então, vocês vão ver nesse link aqui todas as webinars, então fiquem acompanhando esse link. Que a gente vai, na semana que vem, já colocar da Cris. Isso, muito obrigada, pessoal. Depois a gente vai compartilhar, a gente compartilha o link da apresentação, né, Marina? Sim, a gente pode compartilhar o link da apresentação. Muito obrigada, Juliana. Obrigado, pessoal, foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.